meu dia vai ser super cheio, tenho 1000 coisas para fazer. Aí me liga o apóstolo na madrugada, você quer pregar amanhã? Eu falei, tenho 1000 a fazer. Ele disse, tá bom. E eu falei para Deus, e aí? Aí Deus falou para mim, você está preocupada com o quê? Nada. Falei, mas Senhor, e o meu horário, tanta coisa. Deus falou para mim de novo. Quem vai fazer? Eu me calei. Amém? E agora ali atrás, enquanto eu ministrava o louvor, Deus foi muito claro. E Ele falou algo para mim. É simples. É muito simples. O maior problema é que a gente quer pegar essa simplicidade do reino de Deus e aplicar naquilo que é natural, naquilo que é humano. Só que para a gente trazer isso para o natural e para o humano, primeiro a gente tem que aprender a simplificar no espírito. Eita! O espírito precisa ser simples. As coisas de Deus precisam ser simples. O amor a Ele tem que haver simplicidade, porque tudo mais vai ficar simples. Só que a gente não quer ver dessa maneira. A gente está muito preocupado com nós mesmos. A gente está muito preocupado com a nossa alma, com a nossa carne, com o nosso cansaço, o nosso dia a dia. A gente se preocupa com tantas coisas. A gente se preocupa se tem alguma coisa dentro de casa que não está indo bem, se tem um filho que está doente. A gente se preocupa com tudo. Mas a gente não para, em momento algum, para se preocupar com a nossa vida espiritual. Porque talvez se preocupar com a nossa vida espiritual vai nos levar a fazer coisas que a gente não quer fazer. Vai nos levar a níveis de renúncia que a gente não quer renunciar. Vai nos levar a largar coisas materiais que a gente não quer largar. Muitas das vezes, Deus quer uma coisa assim tão pequena da gente, tão simples, e a gente deixa de fazer porque a gente precisa alimentar algo que não vai trazer o mesmo retorno. Hoje eu percebo que o dinheiro ele tem sido mais importante do que a busca ao Senhor. Hoje deixamos de estar dentro da casa do Senhor porque a gente precisa trabalhar. A gente deixa de estar com o Senhor porque a gente precisa estar em outro lugar com pessoas. Mas qual o resultado final disso tudo? Aonde vai nos levar isso tudo? E aí eu vou dizer para vocês onde isso tudo vai nos levar. Quando a gente carrega com a gente preocupações humanas, que é normal termos, todo mundo tem, mas quando elas passam a ter prioridade nas nossas vidas, a gente acaba de alguma forma vivendo situações que não eram para ser vividas. Fato. E o problema é que a gente tem um culpado sobre isso tudo. A gente sempre vai culpar Deus por aquilo que está dando errado. Quando na verdade o que está dando errado não é porque Deus não está fazendo, é porque nós não estamos nos posturando ou nos posicionando da forma que Ele quer. E aí a gente se frustra com as nossas coisas tão pequenas e culpamos Deus por isso. O nível de intensidade que a gente vive durante a adoração deveria ser o nível de intensidade que a gente deveria ter 24 horas por dia. E talvez você diga para mim assim, mas é impossível. Eu tenho problema, eu tenho marido, eu tenho filho, eu tenho esposa, a minha vida é um turbilhão. Se você estivesse nele, tudo isso se acalmaria. Mas é complicado, né? É difícil. E esse não é o tema. A gente está no mês da paternidade. Então, eu quero entrar um pouquinho nessa área de paternidade. Mas eu precisava mostrar para vocês
que é na simplicidade que Deus habita. É na simplicidade que Ele vem e faz morada. Eu peguei uma passagem, a passagem de Abraão, aonde Deus designou Abraão a ser pai de nações. Eu não vou ler porque acho que todos conhecem. Eu não quero falar sobre esse capítulo de Abraão sendo pai de nações, mas eu queria falar para vocês que foi dada a um homem legalidade e autoridade para que esse homem, com discernimento e com revelação, ele pudesse ser pai de uma nação inteira. Não foi de qualquer maneira, e nem foi qualquer homem. Deus designou um homem. E a esse homem, ele deu poder, autoridade, para que ele pudesse fazer isso. Só que hoje, quando o assunto é paternidade, a gente gera alguns probleminhas em relação a isso. Por que isso acontece? A gente tende a trazer para dentro da gente a paternidade como algo humano. A gente, muitas das vezes, a gente quer comparar um pai espiritual com um pai natural. Por muitas das vezes, a gente olha para um pai espiritual e a gente vê o nosso pai natural. Por muitas das vezes, quando esse pai espiritual ele tem uma atitude, ele toma uma decisão, a gente não aceita. Mas porque a gente está olhando para ele, está vendo nele o nosso pai. Agora, existe alguma diferença entre eles dois? Existe uma. Talvez o nosso pai humano, nosso pai natural, ele tenha se perdido no que foi escrito a respeito dele e não tenha feito uma caminhada, uma trajetória para chegar ao nível de ser escolhido por Deus para ser um pai espiritual. Para isso, Deus designou líderes e falou: olha, você vai e assume essa área que aquele pai ali não conseguiu assumir. Mas não é muito diferente, porque qual o propósito de um pai humano, de um pai natural? Te alinhar, te dar destino, te dar direção. Como ele faz isso? Te educando, te ensinando. Ele faz isso tentando te mostrar um futuro. Algumas vezes erra, é normal. Só que aquilo que ele erra por não conhecer, por não entender, por não compreender, Deus traz o líder. Deus traz o pai espiritual. O problema é que na hora que você tem que olhar para o pai espiritual com uma visão espiritual, você abaixa a cabeça e tampa os ouvidos. Porque isso vai fazer com que você tenha atitudes e tome decisões que você não quer tomar. Isso vai fazer com que você tenha que fazer uma trajetória, um caminho que você não quer fazer. Porque quando o teu pai diz para você assim: meu filho, olha só, tem um buraco ali, você não vai porque você vai cair. 100% das crianças, ela vai passar e vai cair naquele buraco. Mas o pai avisou. Mas ela vai passar e ela vai cair naquele buraco. E assim a gente tem feito com o nosso pai espiritual. Se ele fala para a gente assim: olha só, é esquerdo, a gente vai para a direita. E aí quando você chega na direita, você fica assim: por que eu tinha que ir para a esquerda? O que tinha lá na esquerda? Aqui na direita está tudo certo, não aconteceu nada, está tudo bem. Mas por que eu tinha que seguir pela esquerda? Meu coração mandou ir pela direita, não pela direita, ponto. O que a gente não entende é que ao sair da esquerda e pegar o caminho da direita, você está atrasando uma revelação que foi dada a teu respeito e que iria acontecer na esquerda e não na direita. Amém.
Só que é difícil para a gente entender. A gente leva tempo. A gente leva tempo para entender algumas coisas. A gente leva tempo para compreender que a autoridade que tem sobre um líder espiritual é diferente. É muito diferente. A autoridade que vem sobre um líder espiritual, ela vai te levar a caminhos que vai te entregar nas suas mãos o teu fim. Qual é o teu fim? O início, você começou lá atrás, quando o teu pai te botou, te colocou lá e te trouxe. Então, ali você fez o início. Olha só, eu tenho um pai que foi lá, casou com a minha mãe, namorou com a minha mãe, me botou no mundo. Estou aqui. Início. Daquele início, você percorreu um caminho e chegou ao meio. Hoje estamos no meio. Hoje a gente batalha, a gente luta, a gente tem todo um processo porque a gente está no meio. Mas existe um fim. Isso. Quem vai te conduzir ao fim? Porque para ser conduzida ao fim, é necessário revelação. Ninguém chega ao fim com as suas próprias pernas. Ninguém chega ao fim sem conhecimento ou discernimento. Ninguém chega ao fim se não houver alguém que vá te direcionar, te dando a mão, dizendo, olha, vem por aqui, ó. Segue pela esquerda, vem comigo. Eu vou te levar até o fim. Porque essa mesma pessoa, ela já foi totalmente preparada para isso. Ela foi preparada para isso. O que a gente não entende é que quando a gente desobedece essa trajetória e que a gente não quer essa trajetória para a nossa vida, porque ela vai gerar situações, sabe o que a gente faz? A gente retrocede, a gente segue por outro caminho. Só que ao seguir por outro caminho, ainda existe uma outra consequência. As que ficam consequências. E essas consequências geradas, elas não ficam só com a gente, elas passam de geração em geração. Tudo aquilo que você deixar de viver, de obedecer, de fazer, para alcançar o fim de maneira correta, aqui no meio, bem no meio onde você está hoje, você vai passar por algo que você não vai gostar. Porque essas coisas que você está fazendo aqui no meio, tudo isso aqui que você está trazendo para o meio, como espera um pouquinho, dá tempo, como, poxa, meu líder também tem horas que, meu Deus do céu, não dá, é muito radical, porque eu quero ir para a direita, ele cisma que eu tenho que ir para a esquerda, porque eu não quero ir, mas ele acha que eu tenho que ir. Sabe essas coisas tão pequenas? É tão fácil obedecer, mas a gente persiste em não obedecer, porque a gente acha que a obediência é só coisas grandes, né? Mas às vezes ela tem coisas bem pequenas e fáceis de ser obedecida. Só que o que é fácil de ser obedecido, a gente pula por cima. Aquilo que é fácil, aquilo que parece tão pequeno, a gente pula trajetórias. Na hora que ele der um grito ou quebrar alguma coisa, aí eu não vou. Por enquanto ele está só falando, então deixa eu ficar aqui. Só que olha só, assim como a gente carrega coisas da nossa vida humana, como por exemplo, vamos colocar assim, já que a gente está falando de pai, eu trouxe um problema lá atrás com o meu pai. Talvez o meu pai não foi aquilo tudo que eu esperei. Talvez eu tenha me decepcionado, me frustrado, talvez eu tenha vivido situações com meu pai que eu não queria viver novamente com outra pessoa que tivesse título de pai. Só que quando você não entende essa diferença entre um pai humano e um pai espiritual, você paralisa. Porque você não pode voltar, mas também você não segue. Então você paralisa. Só que ao paralisar, você paralisa também o seu tratamento. Você paralisa a sua cura. Você paralisa a sua maneira de ver as coisas à sua frente.
Só que deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você carrega do teu passado, tudo que você carrega lá do início, se você não chegar aqui no meio, reconhecer tudo aquilo que você viveu, reconhecer tudo aquilo que te fez mal e buscar algo diferente, algo novo, dentro de um tratamento, eu lamento te informar que aqui pessoas vão ser afetadas por tudo aquilo que você carrega. Tudo aquilo que você traz lá do início, se você chegar aqui no meio e você não tiver uma postura de tomar uma decisão, de mudar tudo isso, você vai gerar consequências. E essas consequências, ela vai invadir o teu casamento, ela vai invadir a vida dos teus filhos e, se quiçá, a vida dos teus netos. Porque se torna um ciclo geracional que vai passar de geração em geração. E quando você não é curado, você vai ter uma família doente. Dentro dessa família doente, vai ter filhos doentes. E sabe qual é o maior problema disso tudo? A gente sempre vai ter um culpado. E não somos nós mesmos. Porque a gente nunca vai admitir ou aceitar que o culpado somos nós mesmos. Porque quando a gente teve nas mãos a chance de mudar tudo, a gente não quis. A gente não aceitou. E aí a gente vai conviver com as consequências daquilo que foi gerado lá atrás no passado. E o mais difícil disso tudo é que quando for apresentado para você alguém que pode entrar, invadir esse teu meiozinho aqui e mudar tudo, você não vai aceitar. Você não vai aceitar essa mudança por uma única razão. Aceitar que alguém entre na sua vida e saculeje tudo e mexa em tudo é ruim. Você não gosta que entre na tua casa e revire seu guarda-roupa? Você não gosta que entre na sua cozinha e revire as suas panelas? Então, invadir as nossas vidas é muito difícil. Quando não se tem a compreensão do que essa pessoa que está sendo direcionada até você vai ser capaz de fazer para arrumar tudo isso que você mesmo bagunçou. Algumas vezes é difícil compreender, mas Deus ele teve o cuidado, ele teve o carinho de olhar para os filhos dele e saber quem seríamos e o que passaríamos no decorrer disso tudo. Deus foi lá e falou assim: filho, ó, vai lá, eu estou te dando autorização, estou te dando legalidade, eu estou te dando autoridade, vai, pega aqueles meus filhinhos lá, ó, cuida, dá direção, dá destino, aponta para eles o caminho, mostra para eles que o fim deles vai ser perfeito, que eles têm sim o direito de uma vida perfeita no fim. Amém. Deus é muito generoso, mas é muito difícil a gente compreender a generosidade de Deus, porque até você chegar na generosidade de Deus, você tem que passar pelo teu eu, você tem que passar pelas tuas emoções, você tem que passar pela tua vidinha que você mesmo gerou, e que não foi o que Deus escreveu a teu respeito, mas foi você que gerou. Porque quantas das vezes Deus fala para a gente assim: olha só, não é esse aqui, não é aqui que eu te quero, mas Senhor, olha só, o salário ali é melhor, então é ali que eu vou ficar, me perdoa, domingo eu vou lá na igreja, eu peço perdão, mas olha só, esse aqui é o que eu quero. Esses somos nós. Nós somos assim. Quantas e quantas vezes Deus fala assim: filhinho, olha só, ali eu quero você assim, você vai ser um ministro de louvor. Aí você bate pé: ah, Senhor, ministro de louvor? Ai, haja paciência, lidar com louvor é chato, é enjoado, eu quero ser intercessor. E a gente vai manipulando Deus
A gente vai manipulando aquilo que Deus escreveu a nosso respeito. A gente vai mudando a nossa história de uma forma assim tão radical, mas que a gente não vê. Porque quando a gente vê, já foi. Dá tudo errado. Só que quando dá tudo errado, sabe o que a gente faz? Muda de igreja. Muda de pastor. Pai não existe. Isso é coisa que os crentes inventaram. Pai, eu tenho o meu lá, para que eu quero outro? É muito mais fácil você virar as costas e sair para não enxergar a sua situação real do que você admitir que você precisa de alguém que te erga e te ponha de pé. É muito mais difícil reconhecer que você precisa de alguém para te colocar de pé do que você simplesmente virar as costas e ir embora. Não quero mais. Estou cansada, está dando tudo errado. Meu casamento está destruído, minha vida está destruída, meus filhos não são aquilo que eu esperava. Minha casa não tem nada, meu armário está vazio. Está dando tudo errado. Mas por que está dando tudo errado? Aonde o teu líder errou nisso? Aonde o teu pai espiritual errou na tua criação? Será que foi ele que errou? Foi ele que errou quando ele disse a você assim: filho, olha só, eu não quero que você vá a tal lugar. Mas aí você olhou para ele, quem ele pensa que é? Não vai fazer mal nenhum, não vai influenciar em nada. Então eu vou pegar minha bolsinha e vou. Ponto. É um direito meu ter minhas escolhas. E disse: quem te enganou? Que é direito seu, que é suas escolhas. Quem falou para você, ou tentou dizer para você, que quando você está dentro de um ambiente que te traz revelações do reino, que te mostra o seu destino, que diz a você assim: olha, o teu final está aqui, olha, é de sucesso. A partir desse momento que você está debaixo de uma revelação, quem te falou que você tem direito próprio? Isso aí. Foi. Os seus direitos acabam quando você determina na sua vida que você pertence a Ele, que você é dele. E quando compreendermos isso, a nossa vida vai parar de dar voltas. A gente vai parar de gerar círculos. Porque a gente precisa entender que nascemos para Ele, vivemos para Ele e para Ele morreremos. E quando a gente tiver esse entendimento, essa consciência, a gente vai compreender que a gente não é nada. E que nada na nossa vida é nosso. Os meus filhos não são meus. E eu só entendi isso o dia que eu entreguei meus filhos na mão dele. Hoje as minhas filhas estão aqui dentro. Porque um dia eu falei para o Senhor: Senhor, assim como Ana, eu estou te entregando as minhas filhas, que o Senhor me deu para cuidar e mostrar para elas a direção que elas devem seguir. Isso eu já fiz. Eu apresentei o Senhor a elas, agora é com elas. Mas a minha parte eu fiz. Eu te apresentei a elas. É muito simples. E talvez você diz para mim assim: ah, mas por que comigo não acontece? Por que na minha vida é diferente? Por que o meu pai e a minha mãe não está dentro da igreja, não está congregando comigo, não está fluindo, não está fazendo? Você já colocou um espelho diante de você mesmo e já se olhou hoje? Você já parou para buscar a sua trajetória e tentar descobrir quantas sementes você plantou? Você já parou para analisar quantas vezes você desobedeceu? Quantas vezes você deu as costas a uma revelação que Deus te deu? Ah, você está me dizendo que Deus é vingativo? Não. Está me dizendo que não tem mais jeito? Também não.
Eu só estou tentando fazer você ver que existem coisas que a gente precisa passar. Existem coisas que a gente precisa viver. Mas existe um momento exato que a gente também precisa compreender. E compreender é a gente entender que Deus, Ele nos colocou em uma casa, que essa casa ela vai te dar destino. E ao te dar destino, ela também vai te dizer, olha só, você tem todo um processo. Não pense você que você vai sentar aí hoje, daqui a 2 meses a tua vida vai mudar, não, meu amor. Não pense você que em 2 meses você vai estar dentro de um avião viajando as nações. Que em 2 meses você vai ter um CD gravado. Ei, existe uma trajetória que você vai ter que percorrer daqui, do meio até o fim. Não conta com o que ficou lá atrás, não. Conta com o que está começando aqui, a partir do momento que Deus chegou para você e falou assim, olha aqui, ó, é aqui, tá? Começa aqui. E deixa eu te falar outra coisa muito importante. Não queira, nunca, em hipótese nenhuma, pegar carona nas costas do teu líder. Não tente ser o que ele é em 2 meses. Não tente fazer o que ele faz, se você não estiver preparado para fazer. Não tente carregar o que ele carrega, se você não estiver pronto para carregar. Porque a única coisa que vai te restar é ser fulminado. Porque para o teu líder chegar onde ele chegou, para ele receber a unção de pai, para cuidar da sua vida, ele fez uma trajetória. Ele percorreu um caminho. Esse caminho não veio lá do início, não. Esse caminho começou aqui no meio também. Só que esse caminho que ele está fazendo aqui no meio tem mais de 20 anos. E você quer conquistar em 1. Você quer conquistar em 1 ano uma trajetória que durou 20. Você quer alcançar coisas em 1 ano que levaram 20 para ser construídas. Você quer subir num muro em 1 ano que levou mais de 20 para ser construído. Não tente. Não tente, que é suicídio. É suicídio. A menos que você pegue toda a trajetória dele e comece a percorrer cada pedacinho dela. Não basta falar, não basta andar do lado, tem que cumprir cada uma delas, para você chegar onde você precisa chegar. Vai ser igual? Não. Cada um tem a sua e cada um tem seu tempo determinado. Mas é necessário você ter, até mesmo porque só deixa legado para quem vem depois de você, quem faz a trajetória. Se não tiver trajetória, não tem legado. Se você não deixa legado, você nunca mais vai ser visto. Você vai só ser mais um que passou e foi embora. Deus nos criou, nos chamou para deixar legado. Deus nos chamou para amanhã, quando Ele me chamar e dizer, Sandra, vamos embora, chegou a tua hora. Alguém olhar lá de trás e falou assim, olha só, aquela pastorinha existiu. Eu lembro dela. Eu ainda estou gerando. Tenho muito para gerar. Mas eu estou percorrendo a caminhada. E eu não vou desistir dela. Deus, Ele te chamou para alguém olhar para você, lá na frente, seja teu filho, teu neto, teu bisneto, e dizer assim, olha, tem uma história. Ficou uma história plantada. E foi uma história de sucesso. E eu quero seguir essa história de sucesso. Eu não quero ser mais um que vai sentar hoje aqui, amanhã ali, depois de amanhã lá. Não, eu quero uma única história. E a história que é de sucesso. Porque eu decidi chegar. Eu decidi percorrer o caminho correto. Eu decidi aceitar e compreender que Ele existe. Mas que para isso eu precisaria passar por todo o processo. Seja ele de choro, seja ele de risos, seja ele de confronto, o que for, é necessário passar.
Não despreze um confronto. E não trate um confronto como você tratava as palmadas que teu pai te dava. Porque a gente acostuma com as palmadas que o nosso pai dá. Quando a gente é criança, a gente se acostuma com as surras que a gente toma. Não se acostume com os confrontos que vêm sobre a sua vida. Olhe para ele e olhe para você mesmo e diga para você: esse confronto serviu para abrir meus olhos e mudar tudo que está errado em mim. Esse confronto veio porque